patologia molecular pode ser considerado um crossover, que compartilha intersecções com anatomia, patologia clínica, biologia molecular, bioquímica, proteômica e genética. O principal objetivo é difundir o conhecimento das alterações moleculares que desencadeiam diversas doenças, entre elas o câncer, bem como a sua aplicação clínica. A LAPMOL visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada. Nossa liga é baseada em 3 pilares: pesquisa, ensino e extensão. Como valores, a LAPMOL carrega educação e pesquisa, honestidade e integridade, paixão e criatividade, respeito e colaboração, inovação e sustentabilidade. Durante a pandemia, a LAPMOL desenvolveu atividades remotas com destaque para a nossa série de palestras que abrangem temas relacionados ao Covid-19, que já estão disponíveis no nosso canal. Além disso, estamos preparando conteúdos exclusivos e novidades para nossos inscritos. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, contamos com você no nosso time. Em instantes, iniciaremos mais uma palestra. A LAPMOL agradece a presença de todos vocês. Eu gostaria de apresentar para vocês a nossa equipe. Então, eu sou a professora Fernanda, acho que uma boa parte pode já ter me conhecido, ter visto alguma das nossas aulas. Eu trabalho junto com a professora Albina Otemani, nós somos responsáveis pela patologia de cabeça e pescoço, do Departamento de Anatomia Patológica, e desde que temos a intenção, e a consagração no Laboratório de Patologia Molecular do nosso departamento, então deu-se início, veio então a ideia da gente montar essa liga relacionada à patologia molecular. Isso foi graças, então, ao esforço inicial da doutora Albina, que há pelo menos 10 anos, ou a mais, acho que uns 15 anos, vem montado esse laboratório, iniciada a montagem desse laboratório, visando, então, a pesquisa, visando o estudo e a identificação de alterações genéticas em tumores, para que servisse para todo o departamento, para todas as áreas. Foi aí, então, ela então deu início a essa ideia, a essa nova área no nosso departamento, e posteriormente, juntamente com ela, a gente conseguiu, então, montar o laboratório de patologia molecular, que pertence ao nosso departamento, então, o LAPMOL, e que, como eu disse anteriormente, após isso, veio então da gente montar uma liga de patologia molecular, vista a importância do assunto. Bom, a nossa equipe, ela é formada por diversos pesquisadores, diversos alunos de pós-graduação, e também uma pesquisadora de pós-doutorado, que é a doutora Érica Said Abuegal, que atualmente está na Universidade de Salt Lake City. Ela é pós-doutoranda lá, ela é pesquisadora de pós-doutorado lá. A Érica é um membro de nossa equipe, um membro importante de toda a equipe no laboratório, colabora com todos os alunos e nos diversos projetos, nas diversas escritas de artigos científicos, ideias e tudo mais, e também uma colaboradora importante da nossa liga. Vou mostrar para vocês também os demais. Temos a nossa equipe de pós-graduação, os alunos que estão envolvidos nos trabalhos de pós-graduação, seja aqui alunos de doutorado, por exemplo, João Scarinha, Carolina Emerick, o Gustavo Vieira, e a Ingrid Dama, são alunos de doutorado do nosso departamento, são pertencentes alguns à FOP Unicamp, e a Ingrid, por exemplo, e a Mayara pertencente à FCM, o Lucas Lavarese, que é do mestrado. Aqui também temos a Tainá Maciel e a Thalita, que são mestrandas, e o Reidson de Lima Souza, que falou com vocês agora há pouco, que também é doutorando do nosso time. E temos os alunos também de iniciação científica, e que trabalham e que participam da Liga, e participam dos diversos trabalhos também que temos no laboratório.
Então, aqui temos a Ana Vitória dos Reis, da medicina, da graduação em medicina aqui da nossa própria Unicamp. O Enzo Felipe, ele faz medicina na Universidade de Jundiaí. Também temos o João Pedro dos Reis e as Raíza de Jesus Reis, que fazem medicina na PUC, pertencem à PUC Campinas. A Natália Rodrigues, que pertence ao curso de enfermagem, está quase encerrando o curso de enfermagem, ela que apresentou o vídeo agora para vocês. A Natália também está participando, acho que pelo menos quase do início da nossa liga. Então, muito obrigada, viu, Natália? A Ruth Tavares, também é aluna de medicina aqui da Unicamp, e a Thalia Lara, que é aluna da farmácia da Unicamp. Bom, vamos para a nossa aula, então. Bom, o tema de hoje, quando nós iniciamos a Liga em 2019, esse foi o tema que a gente iniciou para definir o que é patologia molecular, e eu trago novamente esse tema, porque durante os 2 anos de pandemia, a gente mudou o foco da Liga, a gente tratou dos assuntos relacionados à Covid, chamamos diversos pesquisadores, professores, envolvidos nos estudos da Covid-19, do SARS-CoV-2. Então, a gente mudou um pouco o assunto, o tópico, diante da situação em que a gente se encontrava, a gente viu uma necessidade e até uma necessidade dos alunos, da comunidade científica, e até nosso mesmo, em discutir, em estar discutindo, estar a par dos assuntos relacionados à Covid-19. Hoje, então, esse ano a gente retorna com os assuntos voltados à patologia molecular, da nossa liga em si. Então, por isso, eu novamente vou apresentar a aula que foi a primeira aula, a inaugural da nossa liga lá em 2019. Tem algumas definições, algum histórico, e por fim mostrar a importância da fundação desse laboratório, como eu comentei com vocês, e assim como a importância dessa liga para todos. Então, olha, a anatomia patológica, inicialmente, né, a patologia molecular, ela não tem como ter surgido sem anatomia patológica, né, ela é um braço da anatomia patológica, e que se caracteriza, né, no estudo, uma ciência relacionada à doença, relacionada a sofrimento, e a anatomia, a questão de que você conhecer o corpo humano, conhecer as partes do corpo, a histologia, porque esse estudo, essa ciência, ela tem que ser analisada de forma, você tem que ter um conhecimento complexo de diferentes áreas, de anatomia, de histologia, para que você possa, então, estudar as doenças, estudar o de anormal que está acontecendo. Inicialmente, a anatomia patológica, ela parte de 4 aspectos, como eu estou dizendo aqui, para a identificação, para o raciocínio do diagnóstico da doença, né? Nós temos a etiologia, que se caracteriza, né, a causa do problema, a origem do problema, a patogenia, que envolve daí os mecanismos bioquímicos e moleculares que estão relacionados ao desenvolvimento da doença. Por fim, as alterações morfológicas, onde a gente consegue identificar, então, no microscópio, as alterações que estão ocorrendo em decorrência, então, de algum fator externo, em decorrência de algum micro-organismo, ou em decorrência de alguma mutação, e, por fim, as manifestações clínicas, que são as consequências das alterações que a gente pode observar no microscópio e que tem um fundo etiológico específico, um fator causal específico. E apenas para definir para vocês a evolução da anatomia patológica, nós temos as diferentes fases, né, da anatomia patológica até ela chegar no que temos hoje, e que se iniciou na Idade Antiga Média, que é chamado de uma fase humoral, né, uma fase onde não se sabia nada ainda sobre micro-organismos, havia muito envolvimento da religião como causadores, né, de certas patogenias.
Depois nós fomos evoluindo para uma fase orgânica, onde já encontra-se, né, o início da dissecção de cadáveres, a abertura de corpos, para uma melhor identificação do que estava ocorrendo. Posteriormente, né, graças à vinda, né, ao descobrimento, né, a invenção, descobrimento não, desculpem, a invenção do microscópio, nós fomos para uma fase, então, tecidual, onde começou-se, então, a observar as alterações que ocorriam nos tecidos, né, e, por fim, uma fase celular, graças, então, ao desenvolvimento de um microscópio eletrônico de transmissão, que é o que vocês veem aqui, onde onde foi possível a identificação das estruturas, a identificação de alterações estruturais, ultraestruturais, na verdade, ocorridas na célula. Então, foi possível, nesse momento, a visualização de mitocôndrias, ribossomos e de retículo endoplasmático, dos constituintes internos das células e das alterações ocorridas em seu interior. E, por fim, né, a fase ultracelular, com o amplo desenvolvimento da patologia, o amplo conhecimento da estrutura celular, veio, então, posteriormente, o porquê, então, uma vez que nós chegamos num nível microscópico, né, ultramicroscópico, então, viu-se a necessidade de aprofundar esse conhecimento para ver as alterações moleculares que poderiam estar por trás das alterações que, então, foi possível serem visualizadas, seja ultraestruturalmente, através de microscópios eletrônicos, ou sejam opticamente através de microscópios de luz, através de cortes, morfologia de tecidos no microscópio de luz, como a gente observa. E aí, então, tem-se o estudo anatomopatológico, onde eu tenho paciente é portador de alguma lesão, de alguma doença. Essa lesão, ela necessita de um diagnóstico. Para que eu tenha o diagnóstico dessa lesão, é necessário, então, que eu faça uma abordagem nessa lesão, para eu dar um nome para essa lesão, para essa doença. Um diagnóstico correto permite o tratamento mais adequado, o tratamento necessário à condição, e o tratamento correto, um tratamento eficaz, é quem vai me dar em que vai me dar valores prognósticos, em que vai poder mediar o prognóstico do paciente. E como que a gente faz, então? Como nós trabalhamos no departamento de anatomia patológica? Nós trabalhamos com a análise, né, de tecidos. Esses tecidos são provenientes de procedimentos realizados, seja no centro cirúrgico, ou seja nos diferentes ambulatórios ou diferentes clínicas também, onde consiste na remoção de um fragmento de alguma lesão que se quer ter o diagnóstico da lesão. Então, esses pacientes procuram os diversos serviços para ter o diagnóstico do que está acometendo, do que está acontecendo. Então, nesse momento, é realizado, nessa situação, por exemplo, a paciente tinha uma mancha esbranquiçada em borda lateral de língua, a ventre. Então, havia necessidade de saber do que se tratava. Essa paciente, após a coleta de dados de uma anamnese bem feita, após a coleta de dados clínicos, após um exame físico bem realizado, é necessário ou não, né, é indicado ou não a remoção de um pedaço dessa lesão para análise dessa lesão no microscópio, para ser dado um nome, para ser dado um diagnóstico dessa lesão. Então, isso consiste os procedimentos de biópsia, que podem ser biópsias incisionais, onde a gente corta apenas, onde é removido apenas um fragmento da lesão, ou biópsias excisionais, onde é removida a totalidade da lesão. Essas lesões, então, elas são biopsiadas e são posteriormente, né, enviadas para o nosso laboratório, para um laboratório de anatomia patológica.
Então, vocês devem já ter visto, já podem ter acompanhado algum parente, algum conhecido que fez uma biópsia e foi enviado num frasquinho para o laboratório. Esse frasquinho a gente contém formol, então uma solução de formalina a 10%, onde é realizado o procedimento de fixação desse tecido. Nessa etapa, a gente quer que esse tecido ele não se desintegre, ele não seja degradado pelas suas próprias proteínas responsáveis pelo processo de autólise tecidual. Então, esse tecido conservado e mantido, ele chega em nosso laboratório nessa solução. Lá, nós fazemos uma macroscopia dessa lesão, nós fazemos uma corte desse tecido, a fim de se analisar as margens do tecido, a fim de se analisar a lesão, o conteúdo da lesão. Esse tecido, ele então, e também é fragmentado para uma análise, já para um estudo dessa peça, e cortado também para que ele possa, né, ser colocado em cassetes histológicos, que são essas caixinhas que eu estou mostrando aqui, nesse quadro inferior para vocês. Esses cassetes são fechados para que esse tecido não saia do local, e ele é todo perfurado para que ele possa ir por processamento tecidual, processamento histológico. Nesse processamento, a gente é realizado num histotécnico, ou pode ser realizado de forma manual também, mas nós temos, por exemplo, no laboratório, né, um histotécnico que faz esse processamento de forma automática. É programado o número de tempo em cada solução, e todos os cassetes com os tecidos são colocados nesses cilindros, onde cada um contém a sua solução, e no final eu vou ter o material processado, quer dizer, o material pronto para ser colocado na parafina. No final, o cassete, aqui a gente tem um cassete onde estava o tecido. No final, eu tenho aqui esse tecido que ele foi totalmente perfundido por parafina líquida. A parafina líquida, ela vem, né, ela advém de um inclusor de parafina, como eu mostro nessa foto para vocês. Então, esse tecido, eu envolvo esse tecido aqui lateralmente também por parafina líquida, e para que eu tenha no final um bloco de tecido embebido em parafina. E em condições ambientais, condições de temperatura ambiente, esse bloco encontra-se essa parafina encontra-se no estado sólido. Então, eu tenho um tecido aqui embebido em parafina em estado sólido. Para que eu possa colocar esse bloco no micrótomo, e esse micrótomo fazer cortes histológicos de 3 a 5 micras. Então, vejam que são cortes bem finos, onde eu tenho um pedaço da parafina, que estava aqui no meu bloco, e eu tenho, então, o tecido aqui, um corte fino do tecido embebido nessa parafina, inserido nessa parafina. Esses cortes, com a ajuda de água fervida, água quente, ele é esticado e acoplado, né, adicionado a uma lâmina de vidro, e posteriormente essa lâmina é corada. É corada com os corantes clássicos, né, os corantes universais de hematoxilina e eosina, que são a base do diagnóstico morfológico. Então, esses corantes é que vão dar cor para o tecido, e que para que eu possa levar para o microscópio e visualizar as estruturas, visualizar o constituinte celular e visualizar, né, tentar identificar o que está acontecendo, identificar a condição e, por fim, dar o diagnóstico. Esse microscópio também ele tem diversas lentes de aumento, então, o qual me permite aumentar a visualização desse conteúdo no auxílio diagnóstico, certo? Então, aqui para vocês verem, por exemplo, nesse caso em questão, eu tenho uma biópsia realizada desse material, o que me mostrou tratar-se, por exemplo, aqui nesse caso, de um carcinoma espinocelular. Essa outra situação, eu tenho uma lesão aqui nessa região que foi biopsiada e tratou-se de um material de corpo estranho proveniente de algum procedimento de enchimento.
Essa lesão, por exemplo, aqui nessa outra paciente, quando biopsiada, mostrou essas alterações, esse conteúdo, e que recebeu, graças às suas características morfológicas e critérios, o diagnóstico de um carcinoma adenoide cístico. E, por fim, outro paciente também que mostrou um nódulo, né, em fundo de suco, na região de fundo de suco, indo para a mucosa labial, onde após biopsiado mostra que também uma reação de corpo estranho ao material de preenchimento. Bom, portanto, eu tenho, né, lá nos nossos primórdios, começou-se a investigação do corpo, primeiro haviam apenas hipóteses das possíveis causas e etiologias das doenças. Aí começou-se a investigação do corpo a nível macroscópio, posteriormente a nível microscópio, até onde a gente consegue ver no microscópio óptico de luz convencional, que todos vocês têm acesso nos laboratórios de patologia, por exemplo, né, nas aulas práticas de patologias, nós conseguimos ver até então, até aquele ponto de onde eu mostrei com os corantes de hematoxilina e eosina, nós conseguimos ver uma dimensão tecidual no crescimento, os constituintes teciduais e células num nível menor de magnitude. Quando eu pretendo estudar, então, ver organelas, aí eu preciso de um nível ultraestrutural, eu preciso de um microscópio eletrônico de transmissão, que ele me permite aí a visualização acima de 100 mil vezes de aumento, para eu conseguir, então, identificar, para eu conseguir estudar as organelas, porque estão uma nitidez, é uma resolução muito maior de observação que a gente necessita. Então, nós chegamos nesse nível, nós temos condições de estudar tecidos, temos condições de estudar células, nós sabemos os diferentes constituintes de cada parte do tecido, e nós temos que cada um tem as suas particularidades, então o tecido epitelial é diferente do tecido muscular, que é diferente do tecido nervoso, e assim por diante. Quando em condições estáveis, a gente tem uma situação de estabilidade, a gente tem tudo funcionando em sua forma plena, mas que quando diante de mutações, a gente tem um desequilíbrio dessa harmonia, dessa estabilidade, e temos então a iniciação, a promoção de eventos carcinogênicos ou tumorigênicos. Então, a mutação, então, é um fenômeno, e é um fenômeno, né, a nível molecular, a nível de DNA, que ocorre, então, dentro do nosso DNA, que ocorre dentro do nosso material genético, e que, então, vai ser responsável pela formação, né, pela caracterização de diferentes neoplasias, por exemplo. Mutações, vocês vão estudar aí, quem se interessa pela área, vai estudar ao longo aí dos anos, ao longo da vida, existem diferentes tipos de mutações, e cada vez mais se conhece mais sobre elas, e cada vez mais sabemos de outras alterações que podem levar a processos proliferativos neoplásicos. Algumas mutações são pequenas, que elas não são capazes, elas não provocam alterações, não provocam transformações, não provocam formação de tumores. E outras, sim, podem levar ao desenvolvimento de neoplasias, sejam elas neoplasias benignas ou malignas, e que, por sua vez, sendo neoplasias malignas, também recebe o sinônimo de câncer. Portanto, como todos podem já saber, né, neoplasias malignas são sinônimos de tumores malignos, que por sua vez são sinônimos de câncer. E tumor ou neoplasia refere-se a um crescimento novo. Esse crescimento novo, ocorre em decorrência de uma mutação, em decorrência de uma alteração ocorrida a nível molecular. Então, aqui nós temos uma condição normal, onde a gente vê um epitélio estratificado, por exemplo, a sua camada basal íntegra,
e aqui o tecido conjuntivo adjacente. Aqui, numa segunda situação, a gente tem já uma alteração dessas células, então ocorreu algum evento mutagênico que provocou, então, a proliferação dessas células de uma forma anormal. Percebam que elas são diferentes das vizinhas, elas têm morfologias diferentes e começam a se organizar de forma diferente, de uma forma bagunçada, uma forma desequilibrada. Se esse fenômeno persiste, se a mutação persiste, então eu vou ter a proliferação e o crescimento dessas células anormais, que vão então dar origem a um tumor ou uma neoplasia. Esse tumor ele pode ser maligno ou ele pode ser benigno. E cada um tem os seus critérios de nomeação para ser benigno ou para ser maligno, e que quem vai dizer é o patologista, quem vai analisar a lâmina e que é onde, da forma como é feito o diagnóstico. Esse material, então, ele, como eu falei para vocês lá atrás, um paciente que tem alguma lesão suspeita ou alguma lesão que quer ser um nome, ela vai ser biopsiada, esse material vai ser enviado e o patologista vai ter condições de dizer a natureza dessa lesão. E como eu falei, todo tumor maligno é um câncer, então tem um sinônimo de câncer, tanto tumor maligno ou neoplasia maligna ou câncer. Percebam de uma forma bem simples, aqui a gente tem, por exemplo, um adenoma de tireoide. Então, é uma proliferação nodular, que você vê limites bem definidos nessa lesão, numa glândula da tireoide, e que faz parte de uma característica, faz parte das características de benignidade. Lesões benignas são bem circunscritas, são bem delimitadas e apresentam pouco potencial proliferativo também. Na macroscopia de um tumor maligno, percebam um carcinoma de tireoide, como essa lesão, ela invade, ela prolifera e ela tende a empurrar e infiltrar tecidos adjacentes. Então, ela já se mostra diferente macroscopicamente e microscopicamente. Tanto promove invasão que ela provoca uma perfuração da traqueia, por exemplo, aqui como vocês estão observando, ela cresce do outro lado aqui da traqueia e ela provoca, por isso, com consequência, alterações funcionais. Um tumor benigno, via de regra, ele recebe o sufixo oma. Então, quando eu tenho um tumor benigno de origem mesenquimal, origem de fibroblasto, por exemplo, ele vai receber o nome de fibroma. A sua contraparte maligna é um fibrosarcoma. Portanto, tumores malignos possuem sufixos como carcinoma e sarcoma, a depender da sua origem. Os que têm origem mesenquimais recebem os sufixos sarcomas. Os que têm origens epiteliais recebem origens de carcinoma. E quando existe um padrão glandular, né, um tecido glandular, que é um tecido epitelial, ele vai receber também um prefixo, adeno. Adeno vem de glândula, quando é benigno eu tenho um adenoma, e quando é maligno, sendo carcinoma, eu vou ter um adenocarcinoma. Quando falar para vocês, é um adenocarcinoma, então eu sei que é um tumor maligno proveniente de um tecido glandular e maligno, porque ele tem um sufixo carcinoma. Mas eu tenho algumas exceções. Linfoma, então, é uma neoplasia maligna de tecidos linfóides, e ele tem o sufixo oma, mas ele não é benigno, ele é maligno. Melanoma é um tumor maligno de pele, proveniente dos melanócitos da pele, e que também tem o sufixo oma, mas trata-se de um tumor maligno agressivo, e o mieloma, que também tem o sufixo oma, mas trata-se de um tumor maligno. Nós, patologistas, nós nos baseamos para dar os diagnósticos na classificação das doenças. A classificação das doenças, então, ela é regida por um grupo de especialistas, de experts, que estudam determinada condição e a cada 3 anos ou
ou a algum tempo determinado, de acordo com sua área de concentração, eles se reúnem e então eles definem a nova classificação das doenças dos tumores. E essas definições e essas classificações, elas acontecem de acordo com uma observação do comportamento dos tumores e também com a observação hoje dos aspectos moleculares dos tumores. Então, eu trouxe para ilustrar para vocês. Ela é regida, né, pela Organização Mundial de Saúde, então é um conceito mundial. Então, o que a gente fala aqui serve lá na Austrália, serve na China, no Japão, em toda a Europa, serve na América do Norte e em todos os lugares, porque é uma linguagem universal. Eu trouxe para mostrar para vocês, para que vocês visualizem, então, aqui os livros que a gente usa, os livros da Classificação Mundial de Saúde, onde rege, então, a classificação dos tumores. Cada um, ele é dividido em sua área de concentração. Então, por exemplo, aqui eu tenho a classificação dos tumores de natureza linfóide e hematopoética, aqui do sistema nervoso central, é um livro só para ele. Aqui os tumores dos órgãos reprodutivos femininos, é um livro só para ele, e assim por diante. E assim como na minha área de patologia de cabeça e pescoço, nós temos também um livro só para essa área de concentração. E nesse livro, então, eu vou saber nomear as doenças. No passado, uma doença que recebia um nome, ela vem progredindo, ela vem apresentando, vamos dizer assim, uma evolução do seu conhecimento, do que se sabe sobre ela, né, tem que ser evoluído o conhecimento sobre ela, e por isso ela recebe uma nova nomenclatura, de acordo com os conceitos que eu já comentei para vocês, conceitos de comportamento e também conceitos moleculares. Então, baseado nessa classificação de tumores, é que a gente vai dar os nomes dos tumores e vai liberar os nossos laudos anatomopatológicos. Então, esse hoje é o nosso departamento. Aqui é o site do nosso departamento, Departamento de Anatomia Patológica. Como eu falei para vocês, cada professor é responsável, né, por uma área do conhecimento, uma divisão das diferentes áreas do conhecimento médico, e somos os responsáveis, então, pelos laudos anatomopatológicos dos pacientes tratados no HC e de pacientes de fora também, com os quais a gente recebe muitas consultas. E aí, cabe, então, ao clínico, ao cirurgião, a entrega do laudo anatomopatológico ao paciente. Então, nós fazemos um laudo, direcionamos ao médico responsável, e ele, por sua vez, vai ser o responsável para aplicar o tratamento mais adequado, o tratamento específico necessário para aquela condição. Eu falei apenas de tumores, né, porque estudos moleculares, eles são realizados, nossa linha de pesquisa, nossa necessidade atual hoje é maior relacionada ao estudo de tumores, mas isso pode ser também feito para as doenças infecciosas, por exemplo, e uma vez, então, entregue o laudo ao paciente, o clínico vai ter a decisão sobre o tratamento adequado, de acordo com o diagnóstico. E uma vez tratado, né, adequadamente, o paciente, então, ele tem ele vai ter o seu prognóstico de acordo com a resposta ao tratamento em que foi realizado. Bom, portanto, para a gente, então, fazer uma classificação dos tumores, elas são baseadas, né, a classificação dos tumores, elas são baseadas também na etiologia, na patogênese, nos tipos histológicos, no comportamento biológico da doença, como eu falei para você, e que isso também é feito graças a estudos retrospectivos, a pesquisas de caracterização e morfologia dessas condições também, porque às vezes observa-se que um grupo de lesões que apresenta uma morfologia
mais clara, vamos dizer, vão ser pertencentes a um outro grupo específico de doenças ou neoplasias. E também se baseiam a testes de imunistoquímica, que é um tipo de reação molecular que a gente faz que a gente faz a partir dos tecidos lá emblocados em parafina. Ao invés de a gente corar com hematoxilina e eosina, a gente faz uma reação de antígeno-anticorpo para reconhecer os tipos de antígenos desse tecido e auxiliar no diagnóstico. E hoje também através da patologia molecular. Nós sabemos que a biologia tumoral ela é importante para o entendimento das lesões e ela é diversa também dentro de um mesmo grupo de tumor. Então, um grupo específico de tumores pode ter seus diferentes subtipos e cada um pode ter seu diferente tipo de comportamento baseado na sua biologia tumoral. Existem também as características do hospedeiro que vão regir também as diferentes respostas, fazendo com que o tratamento tenda a ser cada vez mais individualizado. Isso tudo são características importantes para o prognóstico do paciente que tem que ser levado em conta. E para que eu faça isso, para que eu faça uma abordagem mais complexa, para que eu entenda o meu paciente, é necessário hoje, então, que a gente saiba os conceitos de patologia molecular, porque só assim eu vou saber o que está acontecendo a nível molecular, né, no DNA da minha célula, e só assim eu vou dar condições de um tratamento mais complexo, um tratamento mais específico para o meu paciente. Portanto, a patologia molecular, ela emerge dentro da patologia, né? Ela é um braço hoje da patologia, ela foca no estudo e no diagnóstico das doenças por meio do exame de moléculas, né? Por meio do genoma dessas células, desses órgãos, dos tecidos, ou através, né, de fluidos corporais, que também é possível fazer testes moleculares através de fluidos corporais. Ela se baseia na biologia molecular, na bioquímica, proteômica e na genética, então são áreas base, né, que se apoiam para fazer, que participam desse contexto do diagnóstico, e também se baseia nos aspectos, vai se basear, então, nos aspectos submicroscópicos, em alterações que a gente não enxerga, e que é só possível de serem analisadas através de testes, através de técnicas moleculares. Por isso, então, que a gente precisa de um ambiente especializado, de uma estrutura física capaz de fazer esses testes. Ela ganhou força a partir, né, do sequenciamento do genoma humano. Então, aí foi conhecido, foi identificado. Essa análise, ela trouxe uma abertura enorme de estudos e uma abertura de conhecimento das doenças. Então, hoje nós temos diversas técnicas moleculares, nós temos, né, particularmente no laboratório, nós temos capacidade de fazer FISH, CISH, PCR e sequenciamentos simples. Sequenciamentos complexos de nova geração requer aparelhos ainda mais especializados, ainda mais sofisticados e com custo também mais alto. Portanto, a patologia molecular, ela participa da classificação de tumores e hoje ela é primordial e ela vem regendo as novas classificações de tumores. E quando eu classifico melhor a condição do meu paciente, quando eu dou um nome mais específico e mais correto à doença do meu paciente, eu vou oferecer para ele vantagens no seu prognóstico, eu vou poder individualizar as terapias e eu vou ter uma resposta terapêutica diferenciada também. Isso, né, é o que é o conceito da medicina individualizada, onde eu tenho que ter também a expertise de profissionais diferenciados, profissionais que tenham a capacidade de entender e enxergar e poder, né, participar desse contexto
de uma medicina individualizada para que eu traga melhores respostas para o paciente a partir de diagnósticos mais eficazes. Bom, gente, esse é o nosso contato, esse é o nosso e-mail, esse é o telefone do nosso laboratório. Nós temos também um site do LOPMOL que está à disposição de vocês. Nós estamos à disposição de vocês para conversas, para dúvidas, para colaborações, para visitas e o que vocês precisarem.